quando a gente fala de suplementação, que é um outro tema que eu sou apaixonado, muito por conta também da minha trajetória de entendimento do que é saudável e do que eu tenho que fazer para ter saúde. Então, eu falei dos produtos das abelhas, mente, agora a suplementação. Então, por exemplo, quando eu descobri a vitamina B12, foi uma descoberta, foi uma das grandes descobertas da minha vida, vitamina B12, né? Por quê? Então, foi uma conjunção de eventos, né? Eu acho que grandes descobertas são assim, né? Eu ia começar a trabalhar com uma médica incrível aqui de São Paulo, com a doutora Amélia Matuoka, e ela ofereceu uma consulta com ela. Eu falei, caramba, legal, me pediu um perfil de exames incrível. Um dos exames que chamou muita atenção dela era B12. A minha B12, ali naquele momento eu tinha muita fadiga. Eu já era formado e estava no meio de uma pós-graduação de nutrologia. Não sabia disso. Minha B12 era muito abaixo do normal. É um tema até que vale a pena a gente discutir o que é Claro. O normal que ali que é o normal? depois. Aham. Mas enfim, aconteceu isso. E quando eu comecei a suplementar B12, eu já via meu nível de energia saltando para níveis que eu nunca tinha sentido antes, né? Junto com isso, uma paciente paraplégica veio até mim com uma equipe de neurologistas e tudo mais. A minha oferta ali era um tratamento 100% natural. Eu era recém-formado. E eu não sabia como ajudar até que a filha da paciente descobriu que a mãe ficou paraplégica e chegou a falecer depois de pouco tempo por falta de vitamina B12. Como que ela chegou nessa conclusão? Ela começou a pesquisar, botava os sintomas no Google e uma das pesquisas chegou num artigo científico que falava de B12. Aí ela pediu para o médico lá da equipe de neurologistas investigar vitamina B12. E ela tinha uma B12 absurdamente baixa, além de ter uma mutação de metabolismo de vitamina B12. Só que ela começou a ter sintomas graves com mais de 60 anos. E junto com isso, uma paciente, uma paciente, ela veio com surtos psicóticos no consultório e ela não tinha exame de B12, mas uma das alterações que ocorrem quando o indivíduo tem B12 baixa, lá no hemograma completo, famoso hemograma completo, tem uma linhazinha que chama VCM ou VGM, volume celular médio. Quando a B12 está baixa, um dos sinais que pode ocorrer é esse VCM estar um pouquinho mais alto, macrocitose. Ela não chegava a ter macrocitose, mas era normal, quase passando da referência. Eu falei, olha só. E eu lembro que eu fui super sincero. Normalmente eu sou muito sincero com meus pacientes. Eu falei, olha, eu não sou psiquiatra, eu não sei tratar surto psicótico, mas eu estou vendo aqui no exame dela que tem um sinalzinho que me fala que talvez ela tenha B12 baixa. Resultado, suplementou, depois de uma semana a família ligou, não tem mais surto psicótico. Que Era doideira, B12. cara. Era B12. Então, assim, com toda essa conjunção, eu falei, caramba, B12. Foi até minha tese de finalização de pós-graduação de nutrologia foi vitamina B12 um alerta para a sociedade médica, um alerta. E aí eu fui ver que, assim, os números eram dantescos, né, de a quantidade de pessoas com B12 baixa. Eu fui entendendo que o exame não é confiável, e aí a gente chega no tema normalidade, né? Então eu pergunto para os pacientes, para as pessoas, você sabe o que é aquele normal do exame laboratorial? E as pessoas, sim, tem que estar dentro aí, né? É o que está bom. Não, então, assim, tá certo que tem que estar ali dentro, é um cálculo estatístico, né? Cerca de 95% do espaço amostral das pessoas que fizeram aquele exame tem que estar ali no normal. Só que é só um dado estatístico, mais nada. E o profissional de saúde ainda acha que aquilo é bom. Aí não, tá errado. Aquilo é frequente, não é bom. Dentro do normal, da B12, por exemplo, a gente tem um mundo de pessoas. Eu estava muito fora, mas a maioria das pessoas está lá. Desculpa a palavra, fudida, mas está lá, está normal. Aham. E assim, a minha concepção é que ele é Já... feito para enganar o profissional, porque ele olha, ele não sabe, e o paciente está sofrendo, está com depressão, está com ansiedade, está com insônia, está com brain fog, a mente não funciona, e às vezes é B12. Está tendo surto psicótico, né? Então, assim, a gente está falando de um tema, tudo isso que a gente está conversando até agora, são temas de interesse muito grande para a sociedade. São temas simples, baratos. Só que, infelizmente, o nível de conhecimento que chega para a classe de profissionais ainda sobre isso é muito pequeno. Muito pequeno. O número que tá lá como normal, então, é só o comum, assim, O de... comum. Não que é o ideal, né? É. Então, por exemplo, o número de obesos nos Estados Unidos hoje. Hoje lá é normal. Em várias regiões você encontrar com obeso. Isso é bom? Não. Não, mas é normal.
Mas é normal, E, ele que, estaria na referência. e quem tá com deficiência de B12, que sintomas que ela sente? Tipo assim, como que uma pessoa hoje que tá em casa consegue falar assim, putz, será que isso é um sinal de que eu esteja com baixa de B12? Quem pensa hoje em B12? As pessoas que pensam em B12 baixa hoje são os vegetarianos, Aham. né? E são os geriatras pensando que o idoso pode ter B12 baixa. Na verdade, assim, eu vejo que eu já atendi muitas pessoas, né? E todas elas eu faço questão de aferir B12. Todo mundo tem B12 baixa, né? Então, assim, qual que é a dificuldade, Todo então? mundo? Todo mundo tem. Todo mundo que não suplementa tem B12 baixa. Todo mundo. Agora, a dificuldade dessa história é quanto cada um precisa. É a mesma coisa, eu pergunto para os meus pacientes: R$ 1 milhão é muito ou pouco? A maioria me dá a resposta certa, né? Eles falam assim, depende. Para mim é muito, eles falam assim, alguns falam, para mim é muito. Mas aí eu imagino o Michael Jackson. R$ 1 milhão para ele, coitado, assim, nada. Né? Ele Sim. entrava no antiquário, eram US$ 10 milhões para mais. Então B12 é o mesmo assunto. Alguns precisam de 100 microgramas de B12, sabendo que num polivitamínico normalmente tem 2 a 10 microgramas. Olha como é que já começa a ficar longe o número. Num polivitamínico normalmente tem 2, 10 quando tem muito, 50 microgramas. O adulto precisa de 100 a 1.000 a 5.000 microgramas por dia para manter ela ideal. Eu não fazia ideia disso. E aí, agora respondendo a sua pergunta. Quais são os sintomas? Não é específico, tá? Então, a pessoa ela pode apresentar depressão, ela pode apresentar fadiga, ela pode apresentar dores no corpo, ela pode apresentar sintomas gastrointestinais, porque o que a B12 faz? A B12 ela é responsável por células de grande renovação, como células intestinais. Ela é responsável pela formação de glóbulos vermelhos na medula. E ela é responsável por manutenção dos nervos, da bainha de mielina. Aham. Então, assim, a gente está falando do quê? De tudo. Tudo do corpo humano precisa de B12. Né? Então, assim, como que a gente está hoje no século XXI e isso não é um conhecimento que está vamos falar, na massa crítica? Não é. É raro. Como que os psiquiatras não pedem exame de vitamina B12? Meu Deus do céu. É inadmissível isso. Dá trabalho? Muito. Entender isso aí, eu confesso que até hoje eu estudo. É simples? Muito. Barato? Muito. Mas existe um altíssimo nível de complexidade, até para entender exame laboratorial, porque não é um exame. São vários exames para muitas vezes eu saber falar da B12. São pelo menos 3. Para falar do ferro, são mais de 5 exames, que eu vou juntar essas informações para entender do ferro, que é a carência nutricional mais comum no mundo.